Os 30 anos da Constituição brasileira merecem a reflexão de todos. Longa, confusa e com vários artigos que sequer foram regulamentados pela legislação ordinária. É o caso de se perguntar: valeu a pena? O Planeta Azul traz o debate sobre a necessidade de uma nova Constituição. Para isso, buscamos a palavra de quem entende do assunto. Fomos conversar com o jurista e professor Ives Gandra Martins. Ives Gandra da Silva Martins nasceu em 12 de fevereiro de 1935. É jurista, advogado e professor. Formado pela Faculdade de Direito da USP, se especializou em Direito Tributário e em Ciência das Finanças. Tornou-se doutor em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde lecionou Direito Constitucional e recebeu o título de professor emérito. É também doutor honoris causa pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Na advocacia, foi conselheiro da Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil e membro da Ordem dos Advogados Portugueses. Autor de dezenas de livros, é membro da Academia Brasileira de Filosofia e da Academia Paulista de Letras. Estamos aqui numa visita cordial e simpática, meu amigo há muitos anos. O Brasil ainda não é uma nação séria. As instituições estão brigando e com uma pessoa com um conhecimento do professor Ives, a opinião sua, não será que deveríamos ter uma nova Constituição no país? Essa Constituição de 88 serve para o Brasil? Um aspecto importante, a Constituição hoje tem 250 artigos, 97 disposições transitórias, e o dado interessante é que os dois primeiros artigos são fundamentais. O primeiro artigo declara que o Brasil é um Estado democrático de direito. O Estado de Direito, a Alemanha nazista, a Rússia, a União Soviética do Stalin, a Venezuela do Maduro, a Cuba de Fidel Castro, são ditaduras. Na verdade, são Estados de Direito, tem um estatuto jurídico. Agora, democrático de direito, em que o povo é que escolhe, então terminou prevalecendo o Estado Democrático de Direito. Mas o aspecto importante é que o segundo artigo, que vai viabilizar o primeiro, de uma Constituição que hoje tem 250 artigos ordinários e 97 disposições transitórias, declara que os poderes são harmônicos e independentes. O que representa poderes harmônicos e independentes? Que cada um, dentro da sua competência, ele tem que ter absoluta independência e, ao mesmo tempo, ser harmônico com aqueles que estão nas suas outras competências. Por isso, houve um mecanismo na Constituição. Por exemplo, o Supremo foi colocado como guardião da Constituição. Respeitar, não permitir que nenhum poder violentasse a Constituição. Mas no artigo 102, no artigo 103, parágrafo 2º, que nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, quando o Supremo declarasse que o Congresso estava omisso em produzir leis fundamentais, necessárias, para que a Constituição se viabilizasse, o Supremo declararia o Congresso numa omissão inconstitucional, mas não faria a lei. Pelo artigo 103, parágrafo 2º, comunicaria o Congresso para que o Congresso fizesse a lei. Na ocasião, eu participei de audiências da Constituinte, de muitos contatos com o Ulisses Guimarães, com o Bernardo Cabral, e muitas vezes até alguns dispositivos da Constituição foram escritos por mim, principalmente no campo do sistema tributário. Aí foi o Dornelles que pedia. Mas o dado que é impressionante é que eu fiz uma sugestão na ocasião. Dizia: Bernardo, vamos colocar que o prazo a ser dado para o Congresso fazer a lei seja de 6 meses. Porque não adianta o Supremo Tribunal Federal dizer é inconstitucional e o Congresso passar 10 anos sem fazer aquela lei. E o Sidney Sanches, que também foi meu colega de turma, era o representante do Supremo nas discussões na Constituinte, foi presidente do Supremo. O Sidney disse: não dá. Você já imagine, se em 6 meses eles não fizerem a lei, você acha que eu, como ministro Supremo, posso mandar prender 503 deputados e 81 senadores por desacato à ordem judicial? E terminou prevalecendo o argumento do Sidney e não o meu argumento. Ora, se o Supremo nem nas
aquelas leis que cabe ao Congresso Nacional, não é que cabe, que deve o Congresso Nacional fazer. Ele pode interferir, imagine fazer por decisões. Então, o Constituinte diz, Supremo, função de guardião, mas nunca de legislador positivo. Por outro lado, ao Congresso Nacional deu a ordem o direito de não obedecer decisões do Supremo. Pelo 49, inciso 11, cabe ao Congresso Nacional zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes. O que é zelar pela competência normativa? Que se os outros poderes invadirem a sua competência, não cumprir. Se a competência normativa é do Legislativo, não cabe nem o Supremo nem o Executivo entrarem. Por outro lado, o Executivo só poderia legislar na hipótese de medidas provisórias e leis delegadas. E as Forças Armadas deu o Supremo Tribunal Federal, deu à Constituição Federal o direito de, sempre que houver conflito entre poderes, deles reporem a lei e a ordem. Nunca romper, mas repor, se um dos poderes pedir às Forças Armadas para que intervenham. Então há todo um mecanismo de freios e contrafreios dentro da Constituição. Qual é essa instabilidade, doutor? A instabilidade decorre de que o Supremo resolveu ser ativista. O Supremo invadiu competências do Legislativo no momento em que fez leis. O Supremo terminou por fazer uma série de leis. Por exemplo, quando esse governador afastado seria substituído por candidato derrotado, quando o artigo 81 declara que teria haver eleições diretas nos 2 primeiros anos, ou indiretas nos 2 últimos anos. O Supremo mandou prender senador e deputado sem autorização do Senado e da Câmara, violando os artigos 52, parágrafo 3º, 4º e 5º. O Supremo, no caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo, criou uma hipótese que não estava na Constituição e que na Constituição entendiam, porque foi discutido na Constituinte, que na Constituição teria que ser apenas entre homem e mulher. O Supremo criou uma nova hipótese de aborto impunível, que é o aborto eugênico, quando o Código Penal, só no 128, permite o aborto terapêutico ou sentimental. O Supremo, na própria questão da prisão em segundo grau, a verdade é que o artigo 5º, inciso 57, fala em trânsito em julgado. Então o Supremo foi legislando. E à medida que o Supremo foi legislando, invadindo competência de outros poderes, o que é que nós tivemos? Uma insegurança jurídica muito grande. E por que se transformou o Supremo numa espécie de poder legislativo ad hoc, interferindo, inclusive, por exemplo, o presidente da República? Quem cabe conceder indulto, competência privativa, exclusiva do presidente, é o presidente da República. O Supremo diz, não. Nós temos que dizer quem é que nós podemos concordar em que tem ou não tem invasão de competência do Executivo. Isso gerou o quê? Uma insegurança jurídica e essa judicialização da política. E a politização do Supremo, do juiz, da Justiça, em interferir, criou uma instabilidade tão ordem que hoje o Supremo Tribunal Federal tem um debate, não com aquele estilo que tínhamos até 2003. Os ministros Moreira Alves, Sidney Sanches, Garrote, discutiam com aquela linguagem imprópria de juristas, mas é um debate semelhante à da Câmara, em que um deputado agride o outro porque tem uma posição ideológica, os ministros do Supremo se agridem, e eu digo isso com muito constrangimento, porque sou amigo de todos eles, tenho livros escritos com 9 dos 11 ministros, e mais do que isso, tenho uma profunda admiração pelo conhecimento jurídico de cada um deles. São excelentes juristas. Mas, na verdade, no momento que passaram esse ativismo judicial, criaram uma instabilidade. E hoje, o que é o Supremo? É uma corte penal. Em vez de decidir os grandes temas de constitucionalidade, há inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade que pendem para julgamento e não tem pauta, porque só entram habeas corpus. O Supremo fica decidindo casos particulares, individuais, sem entrar nos grandes temas de constitucionalidade
que na verdade seria a função primeira do Supremo. Então, hoje nós vivemos uma insegurança jurídica, Heitor, muito grande, em decorrência de um Supremo, e que eu tenho esperança que volte a ser o que era no passado, mas que na posição individual de ministro do Supremo deixaram de ser um colegiado para nós termos 11 individualidades decidindo independente de se procurar um consenso. E isso é que, ao meu ver, tem trazido a grande insegurança jurídica brasileira. Presidencialismo é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo.